apresentação. Eu vou tirar dúvida para responder, calma aí. Já vai aproveitar e vai gravar a dúvida, entendeu? Calma aí. Tá gravando? Bem-vindos. A gente está hoje no nosso segundo Papo de Equilíbrio. E hoje nós vamos fazer a apresentação. Marcelo, se puder colocar a apresentação. Antes de começar, enquanto a Marcelo coloca ali a apresentação... Vou baixar aqui. Isso, a apresentação vai ser feita pela Lara, que é aluna da veterinária. E antes disso, a gente vai tirar algumas dúvidas que o pessoal está perguntando sobre o certificado, né? Foi aberto no SIGA, lá vocês viram no Instagram do Equilíbrio, tem lá como se inscrever. Algumas pessoas não conseguiram se inscrever, mas não tem importância, gente, não fica nervoso que não conseguiram se inscrever. A gente vai mandar, nos últimos minutos finais, o formulário de frequência. E nesse formulário, vocês vão colocar lá o CPF de vocês. Daí, não vai ser hoje, mas no decorrer até o próximo encontro, eu vou jogar no SIGA e daí vocês vão estar inscritos, tá? Então, quem preencher a frequência vai ter Quem preencher a frequência hoje no formulário do Google vai ter direito ao certificado, ok? E quantas horas do certificado? O Papo de Equilíbrio, ele foi feito com o objetivo de ser 20 horas o encontro nosso, em 6 encontros. E daí, como que a gente teria 6 encontros, 6 horas? A gente fez o seguinte, a gente deu para os nacionais, né, para os artigos nacionais, a gente fez ser 3 horas de carga horária. O que seria? Seria 1 hora da leitura do artigo, 1 hora da apresentação e discussão, e mais 1 hora da confecção de um relatório que vocês vão fazer à mão. Pode tirar foto e mandar para a gente. A gente fez uma classe no Google Classroom, e daí vai contar 3 horas. Se a pessoa só participou da palestra, daí vai contar lá 50% da carga horária. Eu acho que é 1 hora que conta, eu não tenho certeza. Daí o SIGAC vai me falar o quanto conta ali. Tá bom? E o inglês vai ser semana que vem, vai ser 4 horas que contaria. Daí, se a pessoa fez os 6 papos de equilíbrios, ela vai ter um certificado total de 20 horas. Eu respondi a dúvida de vocês? A gente fez um classroom, depois eu coloco aqui para vocês, que a gente vai lá e conversa, daí vocês entregam. Quanto ao grupo passado, né? Quem a pessoa pode falar, eu não fui, eu queria ter ido. A gente tem gravado uma aula que eu dei do artigo passado, não foi a apresentação do Vinícius, porque a apresentação do Vinícius deu problema no áudio, então a gente não conseguiu gravar. Daí vocês podem, a gente disponibiliza para vocês, o grupo está no YouTube, né? Vocês podem entrar lá no YouTube e assistir, comentar lá, fazer o resumo, tá? E daí a gente pode tentar ver se a gente consegue, pelo número 1, tá? A palestra número 1, fazer isso daí para vocês, tá? Da carga horária, se a pessoa for lá, depois a gente conversa isso aí direitinho, ok? Então, cadê a Marcele que não compartilhou? Estou aqui, vou compartilhar agora. Tati, me ouve? Tô te ouvindo. Todo mundo tá te ouvindo. Clara, vai pedindo que eu não vou ver. Tá, se tiver alguma falha, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Ok. Podemos começar, então? Sim. Show. Então, gente, chegamos no nosso segundo encontro do Papo de Equilíbrio. Vou me apresentar. Sou a Lara Xavier, sou veterinária do Projeto Equilíbrio, do BIEXT, extensão ao equilíbrio, né? Tá, Marcele?
Hoje, definições da IA, as intervenções assistidas e as diretrizes em estar dos animais envolvidos. Vocês estão ouvindo? Tá travando um pouco, Lara. Tá travando um pouco. Não sei se vocês estão me ouvindo agora ou não. Porque aqui eu tô... Sim, agora a gente está te ouvindo. Tava travando. Não sei se você tirar... Não é ideal tirar a câmera, mas talvez tirar a câmera ajude. Você tá no 3G? Então... acho que eu tô. Porque o Wi-Fi tá pior. Então eu botei 4G. Porque aqui tá pegando 4G. Vê agora melhorou. Melhorou até a imagem. É isso, então. Eu vou continuar. Se travar, por favor, me avisem aí no chat. A IA Raio, ela é essa associação. É uma associação nacional de organizações das interações humano-animal. É uma associação que engloba interações humano-animal, não só com cavalo, como cachorro, no geral, animais domésticos, né? Então, aí está escrito: Associação Líder Global das organizações preocupadas com o desenvolvimento da área de interação ser humano-animal, como atividades assistidas, terapia assistidas e outros. O objetivo principal da IA Raio é promover uma forma respeitosa e responsável do tratamento do ser humano e do animal durante as intervenções, né? Pode passar. A IA Raio, ela montou um grupo de trabalho para dar uma definição, uma explicação a respeito das atividades, das intervenções assistidas com animais e dar umas diretrizes, né, para um bem-estar animal dos animais envolvidos nas atividades assistidas. Porque falta um pouco dessa conceituação. Um dos desafios que a IA Raio viu é que tem muitas terminologias nessa área, muitas nomeações, muitos ramos, e acaba rolando um pouco de confusão, né? E também acontece essa carência de diretrizes relacionadas aos animais envolvidos, o que pode fazer, o que não pode fazer, como fazer, entendeu? Então, a função desse grupo de trabalho é basicamente esclarecer e recomendar a respeito do tema. Você vai esclarecer como funciona e fazer recomendações para os profissionais que trabalham na área. Além de, claro, fazer a conceituação e falar sobre as terminologias da área. Fora a parte ética, né, que delimita o que é o bem-estar animal, quando que está sendo ideal, né, em relação ao bem-estar dos animais envolvidos, que isso é uma das partes mais importantes. Pode passar, Marcelo. Então, tá. Dentro das intervenções assistidas com animais, a gente tem 4 ramos, que é a TAA, Terapia Assistida com Animais, a EAA, Educações Assistidas com Animais, a AAA, Atividade Assistida com Animais. A última, que é a CAA, é a parte do coaching. Essa parte ela foi incluída nesse paper, né, nesse estudo, acho que no ano de 2018. Houve uma atualização para incluir essa parte de coaching que ultimamente tem estado em área. Mas, basicamente, são essas 4 áreas aí, e as 3 primeiras, assim, são as principais e as iniciais. Pode passar. Como funcionam as intervenções assistidas por animais? As intervenções assistidas por animais, elas incorporam os animais nos serviços de saúde, educação, assistência social, com o propósito principal de obter ganhos terapêuticos para o ser humano. Essas intervenções, elas envolvem pessoas com conhecimento acerca de pessoas, tanto como psicólogos, profissionais da área da saúde, professores, assistentes sociais, e envolve também os animais participantes. E daí é formada uma equipe, ser humano, animal, entendeu? E o serviço é dado andamento a partir dessa equipe. Pode passar. E vamos começar uma definição sobre cada tipo de atividade. A primeira definição é sobre as atividades assistidas com animais.
Ela se baseia na interação, na visitação informal conduzida pela equipe ser humano-animal com fins motivacionais, educacionais e recreacionais. É um momento assim de conexão com a natureza e com o interior do participante, né? Ele vai olhar para si mesmo. É um momento de viver o aqui e agora. A gente, na Equilibrium, a gente trabalha com atividades assistidas com animais. É um momento realmente de lazer, que você esquece um pouco do estresse do dia a dia, que você está focado ali em cuidar do animal. E existe não só com cavalos, né? Existe com cachorros, com animais domésticos mesmo, em geral. E a terapia assistida com animais, ela é parecida com as atividades assistidas, só que ela muda que tem um lado mais terapêutico, né? Então, a terapia assistida com animais, ela se baseia numa intervenção terapêutica e que é estruturada e dirigida por profissionais da saúde como psicólogos. Seu foco é proporcionar melhoria nas funções cognitivas, bem-estar físico, socioemocional e comportamental dos participantes, seja em grupo e individualmente. Lá a gente faz essa terapia assistida com animais, né? E é em grupo, também pode ter a individual, mas tem o psicólogo, que ele age como terapeuta, juntamente com o animal, que no caso nosso é o cavalo, que age como coterapeuta. E, assim, é uma interação muito bacana de você aprender, de você ver, de você participar, porque é diferente, assim, é diferente. E assim, tipo, não sei explicar, assim, não sei explicar de verdade, é uma coisa que a gente sente, mas eu vou explicar mais pra frente melhor o que eu quero dizer agora nesse momento. Pode passar. Essas duas últimas partes são as partes diferentes que a gente não tem na Equilibrium, que é a educação assistida com animais e o coaching, aconselhamento assistido com animais. A educação, ela se baseia numa intervenção orientada por objetivos, planejada e estruturada por profissionais da área da educação. E o foco dessa educação assistida com animais tá nos objetivos escolares, assim, de desenvolver melhor as habilidades sociais, funcionamento cognitivo, dos objetivos escolares em geral, aprendizado, desenvolver melhor o aluno e esses tipos de coisa. No coaching, a diferença é que é dirigido por profissionais que são coaches. Não entendo muito bem nessa área, a gente não trabalha com isso, mas o foco é aumentar o crescimento pessoal dos participantes, tanto dos participantes como dos próprios coaches, né? A percepção, aprimoramento de processos do grupo, habilidades sociais, funcionamento socioemocional, sempre envolvendo essa parte emocional, habilidades e no geral, entendeu? Lembrando que nas 4 precisa ter um profissional por trás para estar sempre observando se há sinais de estresse, se está fluindo exatamente como tem que fluir, porque o bem-estar não é só do humano, é do animal também. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre o bem-estar. Pode passar. Saúde única e bem-estar único nas interações assistidas com animais. Pode passar. Agora eu vou dar um conceito que a gente de veterinária, a gente fala bastante sobre esse conceito, que é o conceito de saúde única. Acredito que as outras áreas de saúde também falam bastante desse conceito. A saúde única é um conceito que a gente define que a saúde das pessoas, dos animais, do meio ambiente, ela está interligada. Não dá para cuidar de um sem cuidar de outro, sabe? Acaba um afeta o outro o tempo todo. Então, o objetivo da saúde única é alcançar resultados de saúde ideais, reconhecendo essa interconexão entre pessoas, animais, plantas, ambiente, o ambiente em que eles vivem. Essa é uma parte que eu recortei aqui do artigo para colocar, que eu achei bem interessante. Há essa inter-relação entre o bem-estar emocional, físico, de saúde, do animal, do humano e do meio ambiente. Isso a gente precisa ter em consideração, principalmente nessa área de intervenções assistidas. Pode passar. Então, aplicando
a saúde única com bem-estar animal nas interações assistidas com animais, a gente vê que tem uma semelhança de objetivos, né? As intervenções assistidas por animais, ela tem o objetivo de melhorar a saúde do humano, o bem-estar emocional. Então, rola essa conexão. E o veterinário tem um papel aí de atuar com o conhecimento que ele tem acerca de como o animal reage com o humano, sobre comportamento animal, sobre saúde, para conseguir conciliar esse bem-estar generalizado, entendeu? Então, eu recortei uma outra parte que fala assim: onde há estados precários de bem-estar humano, comumente existem estados precários de bem-estar animal. Animais servem como indicadores de bem-estar e saúde humana. E essa parte me deixou pensando bastante, eu fiquei reflexiva, porque o animal ele pode funcionar assim como indicador de como está a vida daquela pessoa, né? De como está a situação de saúde. Se ele vive em condições precárias, provavelmente as pessoas que vivem com ele também estão vivendo em condições precárias, tanto de saúde, se um animal é agressivo, se o animal deixa de ser agressivo, ou então se o animal é muito prostrado, muito depressivo, reflete um pouco, né? Reflete mesmo no ser humano. E a gente vê isso nas atividades que a gente faz com cavalos, né? Eles são um reflexo da gente. E não é só com cavalo, com cachorros que a gente cria, pássaros e etc. Pode passar. Então, seria antiético a gente iniciar uma intervenção assistida com o animal que tem o objetivo de melhorar o bem-estar do paciente, que é o humano, por meio de um programa que comprometa o bem-estar do animal ou de outros indivíduos. Os outros indivíduos, a gente considera as pessoas que estão por trás do programa, entendeu? Os funcionários, a equipe, precisa estar um conjunto de bem-estar, não só de bem-estar, como de saúde e bem-estar, né? Não só a saúde física, bem-estar emocional, no geral. Pode passar. Aí tem um pouco, agora a gente vai falar um pouco da última parte do artigo que fala sobre diretrizes para o bem-estar do ser humano e do animal nas atividades assistidas. Pode passar. Bem-estar humano. Bom, no bem-estar humano, que são as pessoas que vão ser tratadas, né, nessas atividades, a gente precisa contar firmemente com medidas de segurança e redução de risco. A gente fala muito sobre isso entre nós, da equipe, claro, que os participantes precisam estar em segurança o tempo todo. A gente precisa mostrar quais são os sinais que os animais demonstram, né, quando eles estão alertas, quando eles estão com medo, porque não tem jeito, são animais, entendeu? Não significa que o animal seja agressivo, nem um pouco, não significa. Mas a gente explicar porque são animais diferentes da gente, né? Cavalos, principalmente, são animais que são presas, então eles têm medo, eles agem como presas. Então, a gente precisa ter essa medida. E essa medida de segurança é, claro, para redução de risco, de acidente, e entre outros. Os profissionais que atuam responsáveis aí nas interações precisam ser treinados, a gente passa por treinamentos, né, para lidar com os animais, treinar os animais, né, também. Conferir a saúde dos participantes é importante, se existem doenças pré-existentes, alergias, conferir também a saúde dos animais para garantir que eles não portem infecções. Existem pacientes que são imunossuprimidos, então no artigo ele fala que tem que fazer tipo uma avaliação da saúde do animal para que ele não passe, né, nenhuma infecção para a pessoa, nenhuma doença, né? E também é importante avaliar sobre a pessoa. Ela tem crenças, seja religiosa, se encontra os fundamentos das recomendações das intervenções para poder criar alternativas, entendeu? Não ter problemas, né? Pode passar.
Então, sobre o bem animal, no geral, nem todos os animais domésticos são considerados para as atividades. Vai de um tempo comportamento de cada um, precisa ser avaliado, cada um deles observado para ver se eles... Porque realmente tem animal que não vai se dar bem com isso, não vai gostar desse tipo de atividade que o animal, entendeu? E a gente tem que ter essa avaliação. Além de, claro, rotina de exames, de vacinas, antiparasitários, sempre analisar a saúde deles é muito importante. Eles saudáveis o tempo todo, fisicamente. Os responsáveis têm que ser treinados em todos os tipos de intervenções, eles têm que ser treinados, tem que estar, principalmente antes que aconteça algo pior, e o cavalo ou o animal vai participar, você uma movimentação diferente, uma atitude diferente, que estresse, como pode significar sinal de alguma... Tem que ter esse e psicológico também, comportamentais, vão ocorrer esse tipo de problema. Claro, o animal precisa de mental, não devem ser considerados apenas como ferramentas. Eles estão ali como amigos que precisam, assim como nós. A questão dos animais domésticos, eu estou enfatizando desde o começo, que silvestres entra nessa lista assistidas por animais ativos, né? Porque precisam estar em seu habitat natural, mínimo de saúde, mínimo de tranquilidade, de paz. Um animal selvagem, ele não vai entender. Mas, principalmente, o risco de zoonoses. A gente não pode deixar de lado essa questão das zoonoses, né? No artigo chega a falar que pode até acontecer intervenções assistidas com animais selvagens, mas é mais no sentido da observação. Você vai ao local natural que ele vive, se existe alguma intervenção no mundo que trabalha. Mas eu achei bastante parte da observação que pode ser terapêutica, né? Pode passar. Tá travando ainda? Tá, travou um bocadinho, não. Mas deu para entender. Não, mas tá... Oi? Pode continuar. Tá, não sei se vocês estão ouvindo agora. Vou continuar. As considerações que eu vou colocar é a que eu falei no início, né? O Projeto Equilíbrio, ele atua atualmente com 2 serviços de intervenções assistidas, que é a psicoterapia assistida por equinos e atividades assistidas por equinos. A questão... Você vai me ouvir. Conseguir voltar. Voltar no slide. Pode voltar. Pode voltar. Volta mais um. Volta. Eu acho que é lá o segundo, eu acho. Pode continuar. Volta. Volta. Aí. Não. Faz. Isso. Então, eu tava falando sobre a questão da psicoterapia, né, assistida por animais, e essa foto, ela indica... Eu botei essa foto especial porque eu queria falar sobre ela, que ela indica um dia que eu pude entender na prática como funciona, né, a psicoterapia assistida por animais. Eu participei da psicoterapia, mas não sei porquê, essa foto faz, sei lá, uma semana, e foi um dia muito especial, que os animais, eles participaram realmente, assim, do começo ao fim da psicoterapia, eles estavam presentes, a gente conseguiu fazer um trabalho, a psicóloga conseguiu fazer um trabalho que envolvia eles ali, e eles colaboraram muito com aquilo, então deu para ver que eles são animais
feitos para isso, entendeu? Eles ficaram ao nosso redor, ficaram em volta da gente. A gente fez uma sessão de relaxamento, trocamos de lugar, todo mundo sentou aí onde eu estava sentada nesse banquinho não, nesse toco. Todo mundo estava sentado aí, sentou um pouquinho, relaxou, respirou. Eles ficaram, a gente deu a volta sobre eles, assim, foi um momento muito especial. Foi um momento que até mesmo a psicóloga, né, Maria Cecília, falou que não tinha visto antes eles assim todos unidos. Acredito que tenha sido muito importante para todo mundo que estava lá, né? A gente consegue entender um pouco na prática com essas situações, né, que são legais, que são diferentes. E é isso. Pode botar para o final, é só as considerações mesmo. Passa. Obrigada, essa é a minha apresentação. Queria pedir para a Tati ou para a Maria Cecília, se quiserem acrescentar alguma coisa, me consertar alguma coisa que eu falei, eu não deixei de falar. E obrigada, gente. Lara, foi ótimo também, né? E aí eu diria para você, esse último atendimento que a gente fez foi exatamente para você também, né? Uma possibilidade ainda mais de estar mais em contato, sentir mais como é que ocorre essa interação entre o humano, né, e os cavalos, e você também poder estar trazendo isso, que foi uma vivência muito especial para todos nós, e você está trazendo isso como mais uma possibilidade. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Lara. Foi muito boa essa apresentação. E é isso mesmo. A gente abre agora para discussão. Gostaria de estar convidando o Abílio. O Abílio caiu, ainda está aí, Abílio. Não estou te vendo mais. O Abílio é um convidado muito especial. Lá de Portugal, são 11 horas da noite, lá não, 10h30, né? Não conheço. Bom participar e peço desculpas porque eu vou ter que estar saindo, tá bom, gente? Pronto. Tá ótimo, Cecília. Eu não tomo isso como uma afronta pessoal, não sem problema. Tá, obrigada, não é mesmo. Deixa eu apresentar o Abílio. O Abílio é da Associação Ânimas. Ele trabalha com cães, né? Com atividades assistidas, intervenções assistidas, e lá na associação eles trabalham bem essa relação. Então, eu acho legal a gente conhecer um pouco ali do trabalho do Abílio. Coisa diferente de nós, porque nós somos cavalos, eles são cães, né? Sim? Pode falar. Posso falar? Sim, a grande vantagem dos cães em relação aos cavalos é que eles são portáteis, não é? E nós podemos ir ao encontro dos públicos que necessitam do nosso trabalho. Tem essa grande vantagem. E enquanto que com os cavalos tem que ser as pessoas deslocarem-se a ter com eles. Quer um, quer outros, eu acho que a grande vantagem que há na utilização, quer dos cavalos, quer dos cães, é a quantidade enorme que já há de investigação científica sobre a relação que o ser humano tem com esses animais. E, portanto, isso dá-nos a vantagem de perceber os sinais de stress, tal como a Lara referiu, os cavalos são presas, não é? E, portanto, se houver algum momento de susto ou de pânico para o cavalo, portanto, o cavalo foge e ao fim de 200 metros ou 300 metros fica a olhar a ver o que é que se passou. Com um cão pode haver ali uma situação de conflito em que ele pode querer resolver o problema. E portanto, isso tem que ser muito bem avaliado, porque quer os cavalos, quer os cães, não podem ter qualquer sinal de agressividade, qualquer comportamento de agressividade para com o ser humano. Senão não pode trabalhar neste... E, portanto, é aqui que depois pega na questão dos animais selvagens e mesmo também em alguns animais domésticos que, na minha opinião e na opinião também da IAA e EU, não devem ser utilizados em intervenções assistidas por animais porque, por exemplo, a galinha é considerada um animal doméstico. E dá muito jeito para treinar o clicker, etc. E é muito engraçado, mas uma bicada de uma galinha é muito complicada numa pessoa idosa. E portanto, a forma como as galinhas e galos e mesmo alguns pássaros
que já não são muito bem considerados exóticos e selvagens, e que, portanto, que já araras, etc., que já podem começar a ser utilizadas em intervenções assistidas por animais, nós temos que ter muito cuidado, porque eles não demonstram qualquer sinal de stress que nos permitam antecipar um comportamento menos próprio nas intervenções, e depois pode ser gravíssimo. Portanto, quando eles dão uma bicada, ou quando uma cabra anã, que as pessoas gostam muito de cabras anãs, eu também gosto, não é? Não as utilizo, porque elas de um momento para o outro mandam uma amarrada. Ora, nós estarmos com uma criança de 3 ou 4 anos, ou com uma pessoa idosa, e uma cabra mandar-lhe uma amarrada nas pernas, temos ali uma situação extremamente complicada. Portanto, a Lara esteve bem quando referiu que realmente, no que diz respeito a animais selvagens, pode ser, entre aspas, considerado uma intervenção assistida por animais, o caso da observação, que é isso que os etólogos fazem, observam, não é? Limitam-se, não, observam, limitam-se a observar, mas há também alguns animais domésticos que, na minha opinião, não devem ser utilizados em intervenções assistidas por animais. Eu dou um exemplo muito claro também, são os coelhos. Poucos são as pessoas que castram as fêmeas ou os machos, e portanto, uma coelha assanhada é extremamente complicada. Ou então, se alguém se lembra de fazer umas festinhas no sítio errado do coelho, ele fica ali completamente acelerado, e depois temos ali uma situação confrangedora em que ele também pode morder o braço da pessoa que está a fazer festas. Portanto, isto portanto, nós temos que ter muito cuidado realmente com os animais que utilizamos, e por isso é que nós temos algumas pessoas dentro da Animas que trabalham com cavalos, mas são duas, porque têm condições para trabalhar com cavalos, mas Animas, enquanto Animas, só trabalhamos com cães. Exatamente porque nos oferecem um conjunto de garantias de sucesso das intervenções. E nós todos gostamos de ser notícia na comunicação social pelo trabalho que fazemos, e é isso que depois nos garante os apoios dos mecenas. Não queremos ser notícia porque um dos nossos animais mordeu alguém, não é? Porque isso depois estraga o trabalho de todos, não é? Não é só de um ou de outro, e é por isso que nós enquanto Animas, todas as nossas duplas, portanto, duplas pessoa mais animal, mais cão, têm uma formação teórica e prática em conjunto, e são avaliados. A pessoa é avaliada em termos de conhecimento teórico, é avaliada no relacionamento com terceiros, né? Porque isto é tudo muito giro, mas a intervenção assistida por animais não é só o animal, é também preciso que a pessoa saiba interagir com quem está do outro lado. Não é uma pessoa chegar a uma pessoa que está acamada no hospital, então, está tudo bem? É óbvio que não está tudo bem, não é? Senão não estava no hospital, não é? Não é? Portanto, portanto, é preciso ter muito cuidado é preciso saber de que forma nos devemos dirigir às pessoas com quem vamos interagir, nomeadamente, sobretudo, na questão das terapias assistidas, portanto, há ali uma relação de paciente, e, portanto, é necessário saber interagir com isso e ter cuidados com algumas situações menos próprias. E os cães também são avaliados não só em termos de obediência, mas sobretudo em questão de temperamento. E, portanto, é feito o exame que a Pet Partners faz, por exemplo, de temperamento do cão, e nós fazemos aos nossos cães todos os anos. Todos os anos o cão é avaliado. Pronto, obviamente que a pessoa já sabe que vai entrar a figura estranha, que vão entrar crianças a correr, que vai entrar um cão que o cão não conhece, etc. Mas nós temos que fazer isso para garantir o sucesso das intervenções. Isso é fundamental, porque a quantidade de pessoas, e certamente vocês também vão ter essa experiência, a quantidade de pessoas que contacta a dizer: eu tenho lá em casa um cavalo, ou um burro, ou um cão, ou um gato, que é espetacular, que é um amor de animal, ele certamente que dava para ir fazer intervenções junto de vós.
E quer dizer, e depois o animal sai do contexto familiar e transforma-se noutro. E nós temos de garantir que realmente o temperamento dele é adequado às intervenções, por muito que custe ao seu dono, ao seu detentor, ao seu tutor, chamemos-lhe o que quiserem, mas é necessário garantirmos que o animal tem um temperamento adequado e não agressivo para com as pessoas, e também, como a Lara muito bem referiu, que gosta do que está a fazer. Porque nós irmos fazer uma intervenção em que o cão não procura o contacto com o beneficiário, em que o cão só lá está porque há uma recompensa, um biscoito que lhe damos para ele comer, e quando não há biscoito ele vira a cara e fica de costas virada para o beneficiário. O que é que o beneficiário vai dizer? O cão não gosta de mim. O mesmo se passa com o cavalo, não é? Quer dizer, se a pessoa vai querer aproximar-se para montar o cavalo e ele dá um passinho ao lado, não é? Não pode. Não é? E, portanto, não pode, nem deve ser metido, porque nisto das intervenções, é como dizem os franceses, tem que ser com souplesse, não é? Tem que ser doucement. Nós temos que demonstrar aos beneficiários, com quem nós vamos interagir, que a nossa relação com o nosso animal é uma relação de confiança, confiança mútua, de satisfação em estar ali, e que amamos o que estamos a fazer, não é? E, portanto, nós chegarmos a um local e o animal virar costas ao beneficiário, não pode ser. Ótimas colocações, Abílio, foi muito bom. E o que você falou, né? Tem uma pergunta aqui, perguntaram se existe uma raça de cão para fazer terapia. Qual é a melhor raça de cão para fazer terapia? Se existe uma raça melhor ou qualquer cão? Bom, na nossa opinião, na minha opinião, aquele cão que oferece mais garantias, e isto nunca garantido, porque as coisas às vezes saem ao contrário, o melhor cão é o labrador. Não é? E dentro dos labradores, o que tem o melhor temperamento para as intervenções é o preto, mas para trabalhar e do ponto de vista do beneficiário é o amarelo. Não é? A cor influencia bastante, mas o preto é mais calmo do que o amarelo. Os chocolates não aconselham minimamente porque são muito nervosos e muito ansiosos. E, portanto, termos um cão que está numa sessão, que parece que engoliu um guiso, não dá. Não é? Há uns cães também que são muito giros, muito bonitos, etc., e que são um sucesso nas intervenções, que são os Goldens, não é? Os Golden Retrievers. Eu não gosto deles porquê? Porque eles amuam. Se ele quer ir para a esquerda e nós dizemos que é para ir para a direita, e ele olha para nós como a dizer, mas tu estás-me a contrariar? Eu sou o cão mais bonito do mundo e tu estás-me a contrariar? Não trabalho mais. E depois, ao fim São temperamentais os Golden? Muito, completamente. Que legal! E, portanto, e depois, ao fim de 15, 20 minutos, a sessão acabou. Para eles. Eles, ao fim de 15 minutos, eles sabem onde é a porta de saída, viram-se para a saída e acabou a sessão. O labrador não. O labrador, enquanto nós estivermos ali, ele está ali disponível para nós. Pronto, depois, obviamente, que há um conjunto de outras raças, mesmo de cães rafeiros, não é? sem raça, que podem ser excelentes, e vai muito do gosto das pessoas. Eu acho que, no que diz respeito às intervenções assistidas, devemos evitar aqueles cães que estão conotados com potencialmente perigosos, não é? Raças potencialmente perigosas. O cão de fila brasileiro, o dog argentino, para falarmos de cães aí de sul-americanos, que são cães potentes. Mas se me disserem assim, mas nós temos um projeto numa prisão. Vocês não podem entrar numa prisão masculina com um caniche.
porque ninguém vai querer interagir com o cão. Agora, se entrarem na prisão com um dog argentino ou com um cão de fila, isso já é diferente. Não é? Se for uma prisão feminina, já é ao contrário, já se pode entrar com cães. Portanto, isto depois temos que adequar os cães ao público com que vamos interagir, sendo que o labrador consegue abranger todo o tipo de públicos. Muito, muito interessante, porque não imaginava isso. E também, eu acho interessante também que você falou, né, dos cães, né, do público que a gente tem que interagir. A Tayane perguntou aqui sobre o vira-lata caramelo. Eu acho que o vira-lata caramelo é típico brasileiro, Tayane. Em Portugal tem vira-lata caramelo? Eu imagino que seja mesmo. Tem que fazer um estudo O vira-lata é o rafeiro, não é? Não. É o raceiro, mas tem aqui é muito típico o vira-lata amarelo. Queriam até colocar na nota de R$200. Foi uma votação, mas aí entrou raposa, não foi, gente? Que queriam que era tipicamente brasileiro. Mas é muito, muito interessante. E também lá, vocês fazem a capacitação, a pessoa interage com aquele cão específico, né? Conta um pouquinho para a gente como que é essa capacitação, Abílio, que vocês fazem da pessoa. Desculpa, capacitação, o quê? A formação? Isso, a formação, isso mesmo. Okay. Pronto, isto depois a questão da terminologia entre Portugal e Brasil ainda traz algumas diferenças. Pronto, nós damos uma formação teórica e prática à pessoa, e o cão tem que acompanhar as aulas teóricas também. O cão tem que estar presente, tem que aprender a aborrecer e estar ali e aguentar com aquilo que nós vamos dizendo. Em que nós, na teoria, o que nós abordamos, portanto, vai desde aquilo que a Lara fez, portanto, uma introdução às intervenções assistidas por animais, passando pelos conceitos de etologia, falando de etologia, etc. Depois entrando na questão da psicologia, teoria do conhecimento, da aprendizagem, entrando nas terapias da psicologia para crianças com perturbação do espectro do autismo, não é? Vocês dizem o transtorno do espectro do autismo, outras situações de desenvolvimento de crianças, terapeutas ocupacionais, terapeutas fisioterapeutas, portanto, o impacto que as intervenções assistidas têm no trabalho desses profissionais de saúde, enfermagem, psiquiatria, depois também passamos pela questão da gestão de conflitos, que há sempre, e nós podemos pensar, mas numa sessão de intervenções assistidas, onde é que há uma gestão de conflitos? Desde logo quando entramos no espaço, não é? Porque é diferente, ou seja, aí tem o cavalo no picadeiro e as pessoas vêm e tal, e vão até o cavalo. Nós entramos com o cão e o porteiro temos logo ali um conflito com o porteiro. Por norma, bem, mas quer dizer que nos impede de entrar porque quer fazer mimo ao cão, quer fazer festinhas ao cão. E, portanto, entre aspas, rouba-nos ali algum tempo para nós podermos entrar e irmos fazer a sessão. E, portanto, temos que saber gerir esta relação com o porteiro, com o pessoal que está nos serviços administrativos, com os auxiliares de limpeza com quem nos vamos cruzando ao longo dos corredores. Portanto, é preciso ir gerindo isto, com os profissionais que depois estão a acompanhar o público com quem vamos trabalhar. É preciso também saber gerir isso, porque nós queremos trabalhar com a criança IA e a professora que está ao lado quer fazer festas ao cão e, portanto, não deixa trabalhar com a criança. Não é por mal, apenas porque está portanto, interessada no cão. E, portanto, é preciso fazer aqui uma gestão muito cuidada disso. Pronto, depois ensinar a fazer uma planificação, ensinar a apresentar um projeto a uma entidade que eventualmente possa vir a comprar os serviços dos formandos, etc. No que diz respeito ao cão e à pessoa, portanto, é dada a obediência básica daquilo que o cão tem que saber estar, que tem que saber ser e estar. Não é? Nós podemos dizer, o cão não senta. Está bem, o cão não senta, mas se ele estiver quieto à nossa beira, ótimo. Não é? Quer dizer, quem tiver filhos
se estiver a conversar com alguém, quando os filhos eram pequenos, não podiam andar a correr à volta da pessoa, não é? Porque nós estávamos parados, os filhos tinham que estar à nossa beira parados também, não é? O cão também tem que saber estar comportado. E, tal como referi há pouco, não pode virar as costas à pessoa com quem nós estamos a falar. Ele tem que aprender a estar a olhar para a pessoa com quem estamos a falar. E portanto, vamos fazendo isso, portanto, o exame de temperamento também, e depois também uma avaliação, portanto, um roleplay em que é avaliado, em que a pessoa desenvolve um trabalho, em que desenvolve uma sessão, e nós vemos de que forma é que a pessoa interage com quem está, com o beneficiário, e se a pessoa precisar contrariar alguma coisa, quer dizer, nós não podemos revirar os olhos, não é? Não podemos contrariar de uma forma negativa o beneficiário. E, portanto, temos que trabalhar tudo isso para que depois a sessão seja um sucesso, não é? E que as pessoas possam sair maravilhadas do impacto que os animais produzem nas pessoas. Portanto, é isso que nós andamos ali a trabalhar durante 5 meses com as pessoas. Muito obrigada, Bílio, pela tua... esse intercâmbio de cultura, né? Saber, poxa, muito legal ver, conhecer, né? Saber, porque a associação lá que vocês têm é muito, eu mandei aqui o link para vocês, é muito legal saber, tipo, a pessoa, ela é com aquele animal, né? Ela é treinada, tem todo esse tipo de treinamento, então é muito, muito interessante. A gente está acabando aqui o nosso tempo, a gente tem mais 5 minutinhos, né? Tem mais uma pergunta, Tati. Tem aqui, no caso, na terapia assistida por cavalos, os cavalos atuam diminuindo a ansiedade dos pacientes? A Brenda perguntou, né? A Cecília não está aqui, mas eu vou tentar responder, Brenda. No caso, o psicólogo, né? Porque a gente está falando aqui na casa de psicoterapia. O psicólogo, ele vai atuar de forma... Ah, a Tayane está aqui, Tayane é psicóloga. O psicólogo vai atuar com intermédios para trabalhar aquela ansiedade. Às vezes, acho que a melhor pessoa seria a Cecília mesmo que está respondendo ali. Depende do princípio da terapia ali. Teve uma vez que eu lembro que eu estava na psicoterapia e tinha pessoas ali muito ansiosas, acho que a Juliana estava ali também. O que aconteceu? A gente tem 5 cavalos, né, lá no setor, e um cavalo a gente não estava utilizando, a gente colocou ele no piquete do lado. E para esse cavalo não ficar sozinho, cada um escolheu um cavalo e sobrou um cavalo. Então, ficaram 3 cavalos com 3 pessoas e sobrou um cavalo. Eram 5. Ficou um no piquete guardado do lado, 3 estavam com 2 pessoas cada uma e sobrou um cavalo, o absinto. E a gente guardou o absinto, colocamos o absinto no piquete junto com aquele cavalo que estava sozinho ali. Só que o absinto, gente, ele ficou correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo. E as pessoas fazendo a intervenção ali, estava eu e a Liz trabalhando no dia, a Liz é psicóloga, né? E depois que acabou, a gente fez a intervenção, tudo ali, né? E a psicóloga perguntou para as pessoas e como que foi, o que eles acharam, o que eles acharam do outro cavalo correndo. Daí muitas pessoas ficaram assim, eu tive vontade de abrir o piquete, tirar o cavalo de lá, eu sou ansiosa, o cavalo estava me trazendo ansiedade. Daí a Liz falou assim, olha agora o cavalo como que tá. E o cavalo estava tranquilo. Tranquilo. Então ela trabalhou esse daí com as pessoas, na questão da pessoa de ceder, da ansiedade, que às vezes a ansiedade ela vem, mas ela é passageira, através dessa situação do absinto ter corrido durante a terapia, mas depois, quando a gente acabou, a gente estava conversando, a gente olhou para o lado, ele estava tranquilo ali, ele não estava mais ansioso. Daí ela trabalhou essa parte da ansiedade, apesar de ele ter mostrado ansiedade, mostrando que técnicas para controlar a ansiedade. Então, ele vai diminuir a ansiedade dos pacientes, o psicólogo ele vai agir de maneiras, ele pode até, a pessoa fica muito ansiosa, o cavalo fica mais nervoso ali, mas você vai conversando com ele e o cavalo tem muito do reflexo, né? Então,
daqui a pouco a pessoa está mais tranquila e o cavalo também está mais tranquilo ali. Então, a psicóloga também trabalha muito com essa questão do reflexo. E já estamos acabando o nosso tempo. E fala, Lara, você ia falar? Não, eu só falei que tinha uma pergunta no chat mesmo. Tá. E eu queria agradecer muito. E, gente, sabe uma coisa também, Abílio, que eu tô... Tem alguma tendência de mudanças de nomenclaturas? Porque no próximo Papo de Equilíbrio, gente, que vai ser no dia 30, a gente vai estudar um artigo do UD, 2001, que foi um consenso da PEF, que a gente viu essa nomenclatura básica, né? Atividade, educação e terapia assistida por animais. Só que a PEF, junto com vários outros órgãos ali, eles viram que a atividade em si era uma aprendizagem. E eles tiram o termo atividade e passam para aprendizagem. Isso é os próximos capítulos. Mas eu queria saber do Abílio se tem alguma coisa também indo nesse ramo para as intervenções dos animais. Tem. Animal Assisted Interventions International tem criado novas designações, nova terminologia para as diferentes equipas que trabalham nas intervenções assistidas por animais, mas mantém a atividade assistida por animais, não é? Porque a partir do momento em que nós colocamos o termo de aprendizagem, isso pressupõe que há um objetivo mensurável, não é? Enquanto com uma atividade, não. É uma atividade, pode ser uma atividade lúdica apenas e só, não é? Que, se formos a ver, na grande maioria dos casos, é o grosso das intervenções assistidas por animais. Eu acho que a grande maioria são atividades assistidas por animais. Portanto, há pouco trabalho e o resto é uma coisa mínima. É a educação assistida por animais e depois a terapia assistida por animais tem algum peso, mas o grosso são as atividades assistidas por animais. Portanto, colocar a questão da aprendizagem é discutível. Na Animal Assisted Interventions International esse termo não está lá, e há também depois uma sinergia de esforços entre essa Animal Assisted Interventions International, International Association of Human Animal Interaction Organizations, e também da ISAD, que é mais uma questão de investigação científica, e essas três são, digamos assim, juntamente também com a Pet Partners. A Pet Partners também tem feito um grande esforço no sentido de conciliar entidades que subscrevam a forma como a Pet Partners defende que deve ser o relacionamento e a avaliação e a interação com os animais. Aconselhava-os a ir ver, já não sei, depois eu mando para a Tatiane o link da Pet Partners, que tenta fugir um pouco da Pet Partners e ser uma coisa mais abrangente, mas isso da aprendizagem não me parece que seja muito como substituto da atividade. Pode ser algo, não tão do ponto de vista da educação, mas tudo. Uma pessoa pode dizer tudo aquilo que fazemos a partir do momento em que temos alguma consciência cognitiva, estamos em aprendizagem, não é? Mas pronto, isso aí já é um bocadinho rebuscado. Pro próximo capítulo. Mas, gente, muito obrigada. Queria agradecer a participação de todos. Vamos tirar uma foto, gente. Quem puder abrir a câmera, tirar uma foto aí para fazer esse momento aqui. Viu? Participação hoje especial da Lara, do Abílio, de todos vocês. E vamos tirar fotinho. Como que eu faço com a câmera cheia? Tela cheia. Uhul! Tranquilo. Gente, a frequência já está aí no chat, tá? Vocês podem ir preenchendo. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, Abílio. E, quem sabe, em breve vamos ter tá? A gente vai falar sobre